Artes, Histórias e Ideias. Módulo Tradições. Tema da aula, o ideal clássico. Neste primeiro vídeo, a introdução, a primeira parte, a busca do bom, do belo e do verdadeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Eu sou o Duíque, da equipe de historiadores da arte e artistas da Paleta Cultural, e você está no As Artes, as Histórias e as Ideias. Essa é a primeira aula do módulo Tradições. E nela, queridos, eu vou discutir com vocês aquela que muito provavelmente é a mais tradicionalmente tradicional das tradições dentro da história da arte ocidental e, quiçá, global. A chamada tradição greco-romana ou o chamado ideal clássico. Em vários momentos da história é perceptível a influência do passado greco-romano e do conjunto de ideias que eu aqui denomino o ideal clássico sobre artistas e a história da arte. Exemplos clássicos são o Renascimento no século XVI ou o estilo neoclássico no século XIX. Mas toma cuidado. Ao ouvir isso, o aluno pode encontrar e construir a imagem de que o clássico é algo velho. E não há nada mais errado do que isso. Clássico não significa velho, nem tudo que fica velho é clássico, nem tudo que é clássico é velho. Clássico significa modelo. E modelo é uma relação entre o passado e o presente. Ora, eu não estou aqui falando grego. Você, ocidental, é capaz de perceber que falamos o português, uma língua com origens greco-romanas ou greco-latinas. Nesta língua construímos o nosso pensamento, como, por exemplo, o filosófico, tremendamente inspirado em ideias como as de Platão e Aristóteles. Mais do que isso, nesta língua e a partir deste pensamento, construímos os nossos regimes políticos, como a democracia de origem grega, como a república de origem romana. Ora, tudo isso são ideias, e não estou nem entrando nas mais óbvias, como os Jogos Olímpicos, que atestam e comprovam a atualidade do clássico. Mas não é de filosofia, política e pensamento apenas que a gente vai falar, e sim da relação entre tudo isso e as artes. Portanto, eu acho que o jeito ideal é começar a partir de um exercício de leitura. Vamos usar o Figura aí do lado. Vamos usar o Platão e, mais precisamente, o retrato de Platão e sua turma na obra Escola de Atenas, de Rafael. Lembrando sempre, antes de mergulhar numa nova obra de arte, que a gente aqui da Paleta Cultural propõe para você um caminho, um exercício, um treino do olhar, um como ler obra de arte. As nossas sugestões são que, antes de mais nada, você pergunte-se o que eu estou vendo. Perguntar se o que você está vendo é perguntar qual é o espaço que a obra ocupa. Foi ela pensada para uma igreja, para um museu ou para os aposentos do Papa? É perguntar-se qual é o gênero da obra de arte. É ela uma pintura e temos um ponto de vista privilegiado ao observá-la? Ou é ela uma escultura e exige que demos a volta, dando a sensação de movimento ao que está na nossa frente? Qual é o suporte desta obra de arte? Qual é o tamanho? Qual é a sua forma? Obra de arte é objeto artístico. Comece pensando o objeto. Na sequência, vamos aos aspectos formais da arte. Principalmente no caso da pintura e escultura, é preciso perguntar-se quais são as linhas, quais são os pontos de apoio, quais são as forças que elas estabelecem, quais são os tons mais claros ou escuros, quais são as cores utilizadas na paleta. É isso que a gente vai interpretar, é isso que a gente vai usar como linguagem simbólica, é isso que a gente está tentando ler. Por fim, mais longe de menos importante, lembre-se que quando nós tratamos de arte figurativa, é preciso observar o cenário, as figuras, como se relacionam, ou seja, a sua composição.
Juntando tudo isso, temos um primeiro repertório de informações visuais, legíveis, que nos serve de base. É daí que começa o trabalho do historiador da arte, que vai acrescentar contextos e dimensões a essa discussão. Vamos lá. Usar a Escola de Atenas é um prato cheio. É uma obra clara, é uma obra em grande medida autoexplicativa, é uma obra clássica dentro da Alta Renascença, dentro da tradição clássica que estamos procurando, dentro do ideal clássico que queremos discutir. Ela é uma manifestação, uma representação visual maravilhosa, né? Começando pela questão do espaço, observem que a Escola de Atenas não foi pensada para uma igreja, não foi pensada para um museu, não foi pensada para uma praça pública. Ela foi pintada nos aposentos do Papa, mais especificamente nas chamadas salas da assinatura, que são uma espécie de escritório papal. Elas serviam então de decoração para este espaço de trabalho, reuniões, diálogo e dia a dia de uma das mais importantes figuras do período. Repito, o Papa, o comandante da Igreja Católica, que vocês são capazes de imaginar, há de ser tremendamente inspirado e influenciado pelo cenário que o cerca. Em relação ao gênero, estamos falando de um afresco. Na época, o que havia de mais alta tecnologia em pintura. Rafael, tal qual os outros grandes renascentistas, pintores como Michelangelo, experimentavam novas técnicas, novas estratégias, ferramentas e materiais, e o afresco era o choptura da tecnologia naquele momento. Ora, estamos falando de artistas que representam a vanguarda da tecnologia de sua época. Pois bem, por último, mas não menos importante, atenção para o tamanho, para o suporte desta obra, que é uma parede inteira e com gigantescos 5 metros de altura e 7 metros de largura, um trabalho, uma obra que se impõe. Não é qualquer tema que Rafael busca trabalhar. Não é uma pequena intimidade ou um detalhezinho do cotidiano. É um tema grandioso e a obra dialoga com essa grandeza.